Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos onde eu pretendo responder se é possível se recuperar, se curar de trauma complexo, de estresse pós-traumático complexo. Eu acho que há caminhos para essa recuperação, para essa cura, né, desse transtorno que é caracterizado sobretudo por traumas sucessivos, microtraumas ao longo da vida, sobretudo na infância, né? Alguns até usam a expressão, quando esse trauma complexo se forma na infância, de attachment trauma, trauma de apego, né? Eu prefiro chamar de trauma complexo porque o elemento do apego é um deles, eu vou tratar em um desses vídeos, né? Mas falamos de trauma complexo quando nós não temos um evento traumático, mas uma série de eventos que vão traumatizando progressivamente a pessoa, normalmente eventos de infância que vão criando padrões emocionais desregulados, criando gatilhos que depois se manifestam em flashbacks emocionais, né? Então, eu tenho alguns vídeos sobre trauma complexo aqui no canal, então recomendo que vejam. E quando falamos de trauma complexo, falamos então de uma pessoa sucessivamente traumatizada, normalmente na sua experiência familiar. Esse tipo de tratamento, esse tipo de transtorno, representa riscos, né? É muito difícil. Quem passa por esse tipo de tratamento sabe que às vezes você vai ficar engatilhado nas suas sessões. É um desafio para o terapeuta ficar no equilíbrio entre te engatilhar para um pensamento que te leve a reviver esse trauma e te proteger disso, porque muitas vezes tem uma terapia que se pauta em te colocar em contato com o trauma pode ser problemática, é difícil de se conduzir, né? Eu não sou contra esse tipo de terapia. Normalmente as terapias que são direcionadas para estresse pós-traumático complexo, elas têm sessões mais longas para que o paciente entre em contato com aquilo que lhe causa sofrimento e tenha tempo de desacelerar e se regular emocionalmente com a ajuda do psicólogo. Não dá para fazer uma sessão de 50 minutos, 1 hora. Tem que ser uma sessão de 2, 3 horas. Normalmente. Então exige mais cautela, nem todo mundo pode fazer esse tipo de terapia, né? Quem passa por isso também tem um outro desafio, que uma vez você passa por um flashback emocional e você vai se desregular por semanas, ou seja, você vai ser exposto a um gatilho que tem a ver com algo que foi traumático na sua infância e aquilo vai te deixar instável, ou triste, ou nervoso durante semanas. E tudo isso, essa dificuldade da terapia que exige sessões mais longas, sessões mais curtas, não dá exatamente para fazer isso. E quanto parece para os pacientes, para quem sofre desse transtorno, que não está melhorando, que às vezes se você sofre desse tipo de trauma, vai parecer que você melhora um pouco, vai melhorando devagarzinho e piora muito quando você é engatilhado. Então é meio frustrante. Para as pessoas que passam por isso é meio frustrante, porque é algo que tem uma melhora de longo prazo. Eu diria que mais de longo prazo do que outros transtornos como a ansiedade e a depressão, que certas mudanças contextuais podem ajudar muito a melhora. Em trauma complexo, mesmo com mudanças contextuais, você demora. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como se curar disso, ou como melhorar, ou como pelo menos minimizar os gatilhos, né? Vão ser uma série de 3 vídeos sobre esse tema, né? Bom, para começar, é importante chamar atenção, para a gente retomar, que traumas de infância te deixam presos nas suas relações familiares. Você vai se tornar um adulto, uma vez que você passa por um trauma revivido, da infância até a fase adulta, pelo menos na adolescência, você vai se tornar um adulto com emoções de criança, ou seja, você vai ter, às vezes, dificuldade de se regular emocionalmente, tal como uma criança, ou você vai ter uma certa inocência em relação à maldade dos outros, ou você vai ter explosões de raiva que parecem de uma criança mimada. Então, todas essas possibilidades existem, né? Você sofre como uma criança sofria, porque basicamente você não superou aquela fase que você teve aquele sofrimento causado. Então, por exemplo, se seus pais tinham uma conduta específica com você, e aí na vida adulta outra pessoa faz a mesma coisa, você vai sofrer como aquela criança sofrendo, você vai ser levado a um estado emocional muito parecido, né?
Outra coisa que tem a ver com esse contexto de infância que você está preso é que se você não tem seus pais para te punir na vida adulta, tal como te puniam, seus cuidadores te puniam, você mesmo assim vai se punir. Muitas pessoas que passam por esses traumas de infância, eles vão na vida adulta ou ser muito duros consigo para se punir, ou vão aceitar punição dos outros, uma punição análoga àquelas que recebiam na infância. Então, basicamente, esses traumas de infância te deixam preso na relação familiar. Você fica preso nela, você fica desregulado como você constantemente ou recorrentemente devido a gatilhos de uma maneira muito similar. E você, pode ter certas características que vão te levar à codependência. É muito comum essa relação entre pessoas que te passaram por trauma na vida familiar e codependência. Você tem uma dependência extrema em manter relações super abusivas, onde você protege essa pessoa que está na relação com você, como se essa pessoa fosse a fonte de todos os sentimentos positivos, sendo que essa pessoa te faz mal. É basicamente uma revivência de trauma, né? Então é muito comum que a pessoa tenha tendência à codependência, principalmente porque também pessoas que passam por trauma complexo têm 3 características que são bastante recorrentes, que é uma imaturidade emocional mesmo, ou seja, sentimentos, seja uma tristeza meio infantil, seja uma raiva meio infantil, uma dificuldade de lidar com as emoções de uma maneira adulta. Indecisão, como você estava num contexto em que era tirado de você a possibilidade de decidir. Normalmente as crianças que vivem em lares abusivos, que foram crescendo nesses lares, não tiveram sua autonomia desenvolvida, então na vida adulta você se torna inseguro, indeciso, não sabe o que fazer, não sabe tomar decisões, e insegurança em relação aos relacionamentos. Se suas principais fontes de apego na infância não eram consistentes e não eram legais com você, como que você vai ter segurança sobre as suas novas fontes de apego na vida adulta, seus novos relacionamentos? Então, são pessoas inseguras. Então, imaturidade, indecisão e insegurança são 3 fatores bastante comuns, 3 características bastante comuns. Essa vivência de infância que te deixa preso nessa relação, te faz ficar preso na vida adulta e tendo uma espécie de cisão interna, de você se ver muitas vezes, e cisão vem da categoria que é usada muito para debater um mecanismo de defesa que está presente em borderline, mas está também presente no estresse pós-traumático, que é o splitting, né? É cisão. A cisão significa uma cisão interna entre você não se ver de uma maneira, digamos, mista, híbrida, com uma pessoa boa que tem características ruins, ou com uma pessoa que faz coisas boas, mas também é capaz de ter coisas ruins, que é uma visão mais realista do que são as pessoas, mas uma visão cindida, né? Que é, ou eu sou completamente bom, incapaz de fazer as coisas, ou eu sou completamente mal, incapaz e inútil. Essa cisão, normalmente pacientes borderlines atribuem às outras pessoas, mas a si mesmos também. Uma hora eles se veem como pessoas legais, outra hora como pessoas más, mas eles também atribuem aos outros essa cisão, né? Pessoas que passam estresse pós-traumático se veem muito cindidos. Ou eu sou bom, ou eu sou mal, ou eu sou capaz, ou eu sou um inútil. Porque seus pais não lhe davam consistência. Às vezes lhe tratavam bem, às vezes lhe tratavam muito mal, sem um padrão muito bem estabelecido desse tipo de alternância. Então, acaba que a pessoa que sofre de estresse pós-traumático complexo tem oscilação para extremos de autoimagem. Ou eu sou bom e capaz, ou eu sou inútil e mal. Então, essa oscilação também é um problema, né? Relativo, oriundo dessa vivência familiar, dessa relação familiar que foi arrastada até a vida adulta, né? Outros problemas possíveis: incapacidade de ter um humor consistente. Isso eu já passei, e eu entendo quem passa por isso bastante, porque era difícil, por exemplo, amigos meus, que às vezes eu estava super animado e depois, por causa de alguma coisa pequena, mas que servia de um grande gatilho para mim, podia ser uma coisa boba, mas que tinha a ver com as minhas experiências de infância, eu ficava completamente mal, cansado, desgastado e achando que não tinha amigos. Meus amigos me chamando para sair e eu achando, eu me sentindo como não tendo amigos, solitário, querendo me distanciar.
então de oscilações de humor. Essas oscilações podem acontecer bastante também, devido a gatilhos, microgatilhos. Esses microgatilhos podem levar você de uma situação de ânimo para uma situação de completo desânimo e querer se isolar e se sentir só, né? Então, e a consequência é essa, aproximação e distanciamento dos amigos, das pessoas que você se relaciona. Então você se aproxima, você quer ter ver essas pessoas, ter mais proximidade, mas você se distancia quando pequenos gatilhos são ativados e te fazem se sentir mal, e você não sabe bem, até você identificar os gatilhos, por que você está se sentindo mal. Só está se sentindo mal. E não sei por que você vai se sentir solitário, até você identificar os porquês. Basicamente, em resumo disso que eu falei, um trauma de infância, um trauma familiar te deixa preso naquela relação e acaba reproduzindo em você mesmo que você não esteja mais naquela relação, as instabilidades da sua criação. Então você internaliza as instabilidades, você internaliza também o que os seus pais te falaram, o que seus criadores te falaram. Se eles te tratavam como se você não fosse capaz, você vai se ver como uma pessoa não suficiente, como uma pessoa incapaz de fazer as coisas. Isso pode fazer com que algumas pessoas sejam bem debilitadas e tenham bastante dificuldade de autonomia, né? Ou que elas, mesmo que tenham autonomia, elas acham que não conseguem levar adiante as coisas quando estão sozinhas, e por isso às vezes caem numa codependência. Em resumo, você internaliza, e esses pensamentos e emoções passadas estarão ainda afetando o presente, e esse é o problema. Em terapia, as pessoas que passam por trauma complexo podem se tornar instáveis com seu próprio terapeuta, nessa relação de afastamento e aproximação, ou até transformar o terapeuta numa espécie de figura substitutiva dos pais, tendo uma relação ao mesmo tempo de apego e raiva. Pode acontecer isso com o próprio terapeuta. Na vida social, essas dificuldades de aceitar, ser consistente em se aproximar e também ser cuidado. Às vezes as pessoas que passam por esses traumas não conseguem aceitar que amigos lhe ajudem, aceitar que um namorado ou namorada lhe ajudem, não aceitar que as pessoas gostam dela. Então tem esse problema. Bom, quais seriam os focos que devem ser trabalhados para a melhora? Existem 2 focos principais. E a gente vai, nos próximos vídeos, desdobrar eles em vários caminhos possíveis, que devem ser feitos quase todos juntos, mas são vários caminhos possíveis. 2 focos principais para a melhora. Trabalhar pensamentos ruins, autopunitivos sobre si mesmo. Como eu falei, é como se você, mesmo na ausência das pessoas que te traumatizaram, você se punisse como elas te puniam. Então você vai se punir com seus pensamentos, se torturar com seus pensamentos. Então um foco é você trabalhar esses pensamentos e diminuir um pouco a extrema autocrítica, de você se ver como um problema e se ver como pior, e tudo que você faz, você tem uma crítica muito dura sobre si. Então um dos focos é esse. Pensamentos ruins sobre si, pensamentos punitivos sobre si. O segundo é trabalhar os flashbacks emocionais, que são essas sensações que têm a ver com experiências passadas e que você vive no presente. Por exemplo, se seu pai, sua mãe, alguém da sua infância te disse algo, por exemplo, muito desqualificador, ou que você não merecia amor, ou te tratava de uma maneira como um objeto. Sempre que você vê na vida adulta algo semelhante acontecendo, você engatilha imediatamente e tem uma crise terrível, né? Ou simplesmente nem precisa dizer ou reproduzir exatamente o mesmo comportamento, mas que te dá uma impressão daquilo. Por exemplo, se era alternado na sua infância, alternado, seus pais te davam muito carinho, mas em seguida lhe agrediam. Quando alguém lhe der muito carinho na vida adulta, você vai ter imediatamente um flashback emocional e vai entrar em crise, achando que essa pessoa vai lhe agredir. Então, essa alternância pode causar esse problema. Ou tem um outro problema também, que aí vai para o caminho da codependência,
de a pessoa te dar muito carinho, mas você tem tanta esperança que dessa vez você não seja agredido, que você aceita uma pessoa que não está te agredindo, mas que te faz microagressões na forma de abuso emocional, velada, e mantém aí o padrão traumático. A gente então pode ter esse outro foco para melhora, que é essa reprodução do trauma em outro contexto. Né? Então, flashbacks emocionais são sensações descontextualizadas, emoções descontextualizadas e esses padrões reconstruídos em outras relações. Então, pensamentos, flashbacks emocionais e essa reconstrução de padrão. Primeiro passo, o entendimento. Para trabalhar esses 3 pontos, entendimento, você tem que entender como se formaram suas crenças sobre si. Eu tenho um vídeo sobre isso, podem procurar aqui. Sua voz interior é a voz dos seus familiares. Aquilo que lhe diziam forma seu sistema de crenças. Aquilo que lhe falavam na infância, seus pais, seus professores, seus colegas, forma seu sistema de crenças, está na sua cabeça. Você tem que entender como isso se formou, antes de tudo. Quem lhe disse, quando lhe disse e por que isso me afeta? Essas perguntas você tem que responder. Segundo, um mapa das suas emoções. Não é só o que lhe dizem, mas o que fizeram com você. E o que fizeram com você é menos pensado e mais sentido. Tá? Então, esses 2 pontos. Um mapa das suas crenças, como elas se formaram, quem falava coisas. Pense naquelas coisas que as pessoas dizem que é dura para você e fazem você sofrer ou ter um flashback emocional. Quem dizia na infância? Por que te fazia sofrer? Em que contexto te fazia sofrer? Então, identificar a origem, quando se manifestavam lá na infância, para entender quando se manifestam agora. Tá? E segundo, as emoções. Que atitude das pessoas lhe faziam sofrer? Porque essas são mais automáticas. Porque você vai, de repente, se sentir muito mal. E você precisa entender por que você se sentiu, ligar atitudes do seu contexto e ligar ao seu passado. Algo no seu passado lhe fez sofrer, que está te fazendo sofrer hoje ainda. Você tem que identificar exatamente o que é aquilo. Então, quando se manifestam, por que se manifestam, quais os contextos. Uma vez que isso foi identificado, então essas 2 coisas, eu tenho aqui vídeos sobre educação emocional, vejam esses vídeos. Eu tenho vários vídeos para entender esses padrões de pensamento, um desses é o que eu falei, sua voz interior é a voz dos seus familiares. Esse vídeo ajuda a entender como se forma esse seu sistema de crenças, né? Uma vez feito isso, você vai precisar de algo muito importante para superar o trauma. E é disciplina e prática. Tem algo que as pessoas não entendem sobre a melhora com transtornos de todos os tipos, incluindo a depressão e o estresse pós-traumático, todos os tipos. 90% não é seu terapeuta, 90% é você. Seu terapeuta, se ele for bom, ele vai te educar para você saber qual o caminho desses 90%. Mas o esforço é seu. Se você pega um terapeuta excelente e muito qualificado e você faz 0 de esforço, você avança 0. Se você pega um cara muito qualificado, ele vai te dar o caminho e você vai saber chegar nesses 90 se você for muito determinado. Existe determinação. Ninguém vai melhorar. Você tem que se tirar da lama. Então exige mudança prática. Se você não estudar a si próprio, sistematicamente, para entender suas crenças e suas emoções, nada vai melhorar. Você tem que anotá-las. Quando eu senti isso, quando eu pensei isso, por que isso se liga a eventos de infância, você tem que estudá-las. Se você não faz terapia, mais ainda, você vai ter que estudá-las, você não vai ter como pagar por um terapeuta, você vai ter que estudar e fazer por conta própria. É possível? É possível. É possível nos casos mais leves, nos casos mais graves não, mas é possível. E é possível desde que você tenha uma disciplina prática. E essa disciplina significa, eu vou todo dia refletir sobre a origem desses pensamentos ruins que eu tenho sobre mim, sobre essas emoções desreguladas, todos os dias, entender como elas se conectavam à infância. É todo dia. Até o dia que você não pensar mais e você já entendeu. E aí você já vai começar a aprender a se regular emocionalmente. É necessário também certo rigor. Você tem que responder a si próprio antes de tudo. Quem sou eu? Quem sou eu? Você é capaz de responder essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu independente do que fizeram de mim? Essa é a pergunta. Porque fizeram de você algo, mas você quer ser isso? Ou você quer ser outra coisa? Quem é você?
Então, para você responder essa pergunta, você vai ter que ter certas coisas, ter planos para o futuro. Porque você é quem você é hoje, mas você é quem você almeja ser também. Então, tenha planos, leve adiante seus planos, não fique estagnado. Leve a mudança à prática. Planos ajudam. Tem planos para o futuro, tem sonhos, gostaria de fazer uma nova formação, atuar num novo emprego. Siga o caminho. Entende? E isso vai fazer você perceber quem você é nesse caminho. Né? Quando você tem, sei lá, emoções turbulentas, pergunta se esse sentimento faz sentido. Se faz sentido de acordo com quem você é. Se sofrer da forma que você sofre não atrapalha seu caminho, você vai ter que fazer escolhas. Então eu vou simplesmente deixar de sofrer? Não. Mas você tem que pensar, eu tenho que melhorar se eu quiser ser quem eu planejo ser e não ser simplesmente uma vítima das relações do passado. É necessário rigor consigo próprio. E isso muitas vezes as pessoas não te dizem e acham que é um tratamento medicamentoso ou só a terapia. Não, é medicamentoso, é terapia, mas 90% é isso, é o seu esforço. Você vai ter no caminho que desenvolve metacognição. Né? Metacognição é pensar sobre o pensar. Você vai ter que pensar sobre os seus pensamentos, sobre suas crenças, sobre seus sentimentos. Você vai ter que parar de fugir deles, de se esquivar do que você sente, de se esquivar do que você pensa, de desviar, fazer outra coisa para substituir, fugir de pensar. E isso exige rigor, isso exige prática. Né? Você vai melhorar e quando? Quando você, além de não fugir e conseguir fazer esse mapa das suas crenças e emoções, não fugir mais delas, você conseguir ir no caminho de quem você quer ser e quando você, nesse caminho, ter novas experiências positivas. Elas vão ser suas novas emoções. Elas vão lhe dar mais memórias. Elas vão fazer você se sentir diferente. As novas experiências vão substituir as experiências passadas. As novas memórias vão anular as memórias do passado. Então é um caminho difícil, mas exige persistência, resiliência, como as pessoas dizem. É basicamente o seguinte: enfrentamento das suas emoções e dos seus pensamentos permitem o entendimento, e esse entendimento permite a mudança. É esse o caminho. Enfrentamento, entendimento, mudança. Né? É a clareza cognitiva e esse esforço prático que vai possibilitar lá na frente que você se regule emocionalmente. As duas coisas vão se alimentar. Então, vou continuar isso no próximo vídeo. Nos 2 próximos vídeos eu vou detalhar um pouco mais esse tema.